A primeira lavagem cerebral. A primeira lavagem cerebral aconteceu logo após Deus ter criado o homem. E vamos conferir na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: Onde você está? Ele respondeu: Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? Então aqui nós vemos, o primeiro engano de Satanás. Esta passagem deixa claro aqui que foi a primeira ação de Satanás na raça humana. Aqui está a primeira lavagem cerebral, feita por Satanás e não por Deus. Pois Deus criou o homem em perfeitas condições, ao ponto que não havia sequer maldades em sua mente, pois não conhecia o pecado. Mas quando o homem desobedeceu, então conheceu a partir daí o pecado. Este foi o primeiro engano de Satanás. Como diz em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 13, que diz assim: Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Veja bem, a serpente me enganou. Foi a serpente, ou seja, o diabo entrou na serpente, usou a serpente, e ali está registrado então o primeiro engano, a primeira lavagem cerebral que o diabo fez na raça humana. E isso está registrado na Bíblia Sagrada. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Portanto, hoje em dia, muitas vezes, ouvimos as pessoas dizerem que as igrejas ou os pastores fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Mas eles não sabem que Deus criou o homem e a sua mente perfeitos. Aí entrou Satanás na história e fez o primeiro engano, ou seja, a primeira lavagem cerebral. E assim vivem os homens, no engano. Mas quando vão para Cristo, Deus começa a limpar novamente as suas mentes. Então se dá a segunda e perfeita lavagem cerebral, limpando e lavando o homem de todo o pecado. Quando eles dizem que na igreja é feita uma lavagem cerebral, eles estão certos, pois o homem é limpo do pecado. Deus criou o homem e a mulher no seu plano original. O diabo foi lá e perverteu este plano. E aí Deus então enviou o seu filho para levar o homem, ou seja, a criação humana, novamente ao plano original, aonde Deus tinha feito. Por isso que é necessário ser transformado pelo Evangelho de Cristo e voltar ao plano original, plano de santidade e comunhão com Deus. E muitos chamam isso de lavagem cerebral. Mas esse é o plano de Deus de resgate dos homens. Deus quer resgatar o que se havia perdido, como diz Mateus capítulo 18, versículo 11. Jesus diz que é preciso nascer de novo. Portanto, esse nascer de novo implica em uma mudança de vida, em uma transformação, seja de caráter,
de pensamentos, de atitudes e de conduta. Ou seja, nascer de novo é ter a mente limpa, purificada e livre de todo pecado. Ou seja, nascer de novo é o mesmo que passar por uma lavagem cerebral. Deixar a velha vida em prol da nova vida em Cristo. Portanto, deseje ser limpo. Deseje nascer de novo e ser uma nova criatura, feita à imagem de Deus, para o seu louvor e para a sua glória. Deixe a sua mente ser lavada pelo Espírito Santo de Deus, pois Deus diz que os limpos verão a Ele. Portanto, lavagem cerebral é sinônimo de limpeza. Se Deus diz que existe os limpos de coração, é porque também existe os sujos. Então busque ao Senhor, busque Deus na sua vida, enquanto é tempo, porque haverá tempo em que Deus não poderá ser mais achado. Se liberte do engano de Satanás. Assim como Satanás enganou Eva, hoje ele está na terra, ele e seus demônios, enganando a muitos outros, com falsas religiões, com heresias, né? com muitas coisas nesse mundo, muitas coisas para as pessoas colocar o seu coração. Satanás, da mesma maneira como ele falou com a Eva, fazendo Eva duvidar da palavra de Deus, porque Deus tinha falado para Adão, era a palavra de Deus, e Eva duvidou. Assim Satanás hoje também faz. Ele leva as pessoas a duvidar da palavra, né? Colocando dúvidas, aquelas mas isso não foi os homens que escreveram, o papel aceita tudo, né? A Bíblia não é bem assim. Existem muitas, a gente fica ouvindo, né, tantas teorias, né, tantas coisas, tantas explicações acerca da Bíblia, que não é bem assim, que não é desse jeito. Tudo isso é Satanás fazendo que nem fez com Eva, colocando o engano na mente das pessoas e fazendo com o mesmo propósito, né? O propósito é, como a Eva pecou e sofreu a consequência, assim também o ser humano peca e sofrerá a consequência. Como diz a palavra de Deus, terá a segunda morte. A segunda morte é ser separado de Deus eternamente, é ir para aquele lugar de tormentos, né? Essa é a segunda morte. E esse é o castigo. Assim como Eva provou da primeira morte, né? Aqueles que desobedecem a Deus hoje provarão da segunda morte, né? E Satanás está trabalhando, ele e seus demônios, em prol disso, em prol de levar as pessoas ao engano. Portanto, esta mensagem aqui não é para falar de religião B, C ou D, não. Esta mensagem é para falar lá nem no plano original, lá quando Deus criou o homem e a mulher, e que Deus instituiu o seu reino lá, na vida daquele casal. E hoje Deus quer fazer isso. Deus quer resgatar, Deus quer o que se havia perdido. Por isso ele enviou Jesus Cristo. E por meio de Jesus é possível o homem ser salvo, é possível o homem se converter de verdade, é possível o homem voltar ao plano original. Por isso Jesus veio. Jesus não veio para fazer uma peça teatral numa cruz, para que as pessoas façam isso depois como um ato, né, de memória e uma coisa de beleza, para se emocionar. Não. Jesus veio fazer uma coisa muito importante. Ele veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio salvar a raça humana que estava perdida, que estava no engano, vivendo desde a época de Adão, estava vivendo no engano. E Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Por isso hoje, né, todos aqueles que aceitarem Jesus terão a salvação, não pelos seus esforços, né, não por seus méritos, mas pelo mérito do Senhor, né? Porque o Senhor, sim, o Senhor está nesses últimos tempos, está trabalhando em prol do resgate das almas que estão neste mundo, almas que Satanás está trabalhando também, né, para enganar. Então essa mensagem mostra que assim como Satanás enganou Eva, assim também ele quer enganar nós hoje. Então eu digo para você, meu querido e minha querida, eu não sou melhor que você. Satanás quer me enganar também. Então, assim como eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe o inimigo, né, te impedir de ter a maior bênção, que é ter a vida eterna com Deus, passar a eternidade. A palavra de Deus diz que nem olhos e nem ouvidos, né, viram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o seguirem, para aqueles que realmente se converterem ao seu Filho Jesus e se voltarem para Ele. Então não busque por uma religião, não busque viver nesse mundo de qualquer jeito.
mas busque a conhecer Deus de verdade. Fale com Deus, fale ao Espírito. O Espírito Santo está na terra. E o Espírito Santo, e Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ensinasse todas as coisas. Então, não peça para o homem, não para ele, não, peça para o Espírito, fale diretamente. Diga: Espírito Santo de Deus, me ensina qual é a tua verdade, porque ele está na terra. Jesus não está aqui de corpo, como estava naquela época, mas o Espírito de Jesus está na terra. E ele é ele que vai nos ensinar. É ele que vai nos ensinar. Então busque ele, se você quer ser salvo, se você não quer ser enganado como a Eva foi, se você não quer seguir o mesmo exemplo da Eva, mas se você quer fazer diferente, então busque o Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos livrar de todo engano de Satanás. Só ele, não existe outro. Não é religião, não é papa, não é pastor, não é padre, não. Só o Espírito Santo pode nos revelar toda a verdade de Deus. Então busque o Espírito Santo. Busque de todo o teu coração. É a tua salvação, é a tua eternidade. Essa palavra aqui não é para engrandecer ninguém, é para engrandecer somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E para te dizer, busque esse Deus, porque eu preciso dele, você precisa dele, nós precisamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Quando morre, todos fedem igual. Se é rico, se é pobre, se é mendigo, não importa, vão feder igual. Porque aqui nessa terra são todos iguais. Então é para você, assim como eu. Busque Jesus, fale com o Espírito Santo, peça para que ele te revele e te mostre toda a verdade e te livre de todo engano, porque o diabo está aí na terra para enganar as pessoas. E se você não buscar o Espírito Santo, todos serão enganados, porque quem pode vencer o diabo na sua própria força? Ninguém. Então busque o único que pode vencer o diabo, o único que pode te livrar do engano, é o Espírito Santo. Ele está na terra, né? Então invoque ele, assim diz a palavra de Deus. E essa mensagem é para abençoar a sua vida. E outras mensagens como essa, se você quer, né, ter ali à disposição de outras mensagens como essa, mensagens que realmente inspiradas pelo Espírito de Deus, então vá nesse mesmo canal, esse vídeo, e clique ali na descrição e vá lá no acesso, né, ao site de mensagens. Deus é maravilhoso. E lá você vai ter acesso a muitas mensagens. Mensagens que com certeza, como essa, são para abençoar a sua vida. São para mostrar o reino de Deus. Porque essas mensagens, elas vieram do Espírito Santo. Eu posso dizer para você, vieram do Espírito Santo. E estão todas baseadas na palavra de Deus. Não engrandece nenhuma religião, mas engrandece somente ao Deus Criador, o Todo-Poderoso. Porque para Ele toda é a honra, toda é a glória, todo é o louvor. Porque só o Senhor é Deus. E não existe outro Deus tão maravilhoso, né, como o Senhor. Por isso, eu agradeço a Ele. E por isso eu peço, Senhor Jesus, abençoa todos. Porque só o Senhor tem o poder para nos abençoar e para nos livrar. Por isso, Pai, que o Senhor possa estar no controle das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém.